Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 21 de maio de 2022, sabadão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí para a gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora para os jogos? Bom, tropa, sábado amanhã a gente tem alguns jogos ali de última rodada de ligas europeias, mas como a gente já conversou ontem, eu só vou passar por jogos que têm valor, tá? Jogos de equipes que ainda estão brigando por alguma coisa. Passando sobre ontem rapidamente, ontem foi um dia ali mais puxado pro under, algumas partidas, mas graças a Deus continuamos cravando o bilhete do canal. Graças a Deus, receba, a gente tava precisar, né? Vamos embora, se Deus quiser, a gente vai manter essa média aí. Vamos lá, primeiro jogo que eu separei pra gente, 11 horas da manhã, final da Copa da Escócia, jogo do Brabo Rangers, que vai receber o Hearts. Cotação interessante pro Rangers, tá? 1,57, é difícil da gente ver. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Rangers vem de 3 vitórias seguidas contra seu adversário, 4 jogos de invencibilidade. Dos últimos 8 jogos, em 6 foi a primeira equipe a marcar, dos últimos 5 em 4 venceu o primeiro tempo, tudo contra o Hearts, então tem um bom retrospecto aí rolando. Tanto o Rangers quanto o Hearts vem sofrendo gols há 3 partidas. O Rangers dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. E o Hearts vem de 3 derrotas seguidas e 4 jogos sem vencer. E dos últimos 7 em 6 a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 8 em 7 foram ambas marcam. Quase que eu pulei aqui a situação dos gols. Vamos lá, tropa. É o seguinte. Sendo bem sincero, para mim o Rangers tem tudo para vencer. É um time infinitamente melhor. O que pode pegar aqui é que o Rangers está cansado, jogou ali até os pênaltis, a final da Liga Europa, tá meio abatido, né? Muito ruim, pô, seria muito legal para o Rangers conseguir esse título, ia disputar a Champions League da temporada que vem, mas faz parte. Só que é o jogo para salvar a temporada do Rangers, porque quem foi campeão desse ano foi o Celtic, o Rangers perdeu o trono para o Celtic, e perdeu também a Europa League. Restou aqui para salvar a temporada, a final da Copa. E eu acredito sim que o Rangers tem tudo para vencer. E eu cravo aqui essa vitória do Rangers. Quem quiser colocar no bilhete com empate anula, também tá ótimo. A gente tem uma cotação aqui interessante. E quem quiser buscar gols, por ser jogo de final e por ser jogo do Rangers, a chance da gente ver gols é muito grande. Só que eu vou com essa vitória aqui com empate anula, tá? Placar para mim desse jogo, 3-1 para o Brabo da Escócia. Vai querer se vingar e vai querer ganhar um títulozinho. 11h30 da manhã, segunda divisão da Holanda, a Eredivisie, tem o jogo da volta entre a Eindhoven e o ADO. Primeiro jogo foi 2-1 pro ADO em casa, agora o Eindhoven vai poder decidir, o Eindhoven que teve uma campanha melhor. Vamos dar uma olhada aqui no histórico, quando elas se enfrentam dos últimos 5 jogos, em 4 foram ambas marcam. O ADO não perde para a Eindhoven há 5 partidas, então ele tem um bom retrospecto aí rolando, mesmo a Eindhoven tendo feito uma melhor campanha. Vamos lá, as duas equipes vêm sofrendo gols há 4 partidas, o Eindhoven dos últimos 5 em 4, foram ambas marcam. O ADO vem de 3 vitórias seguidas, dos últimos 5 em 4 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. Bom, tropa, para essa partida aqui, mercado de gols, é jogo da volta, é jogo que está valendo vaga para a primeira divisão, né? Depois desse jogo vai para uma finalzinha contra a outra semifinal. Eu acredito que a gente tem tudo para ver pelo menos 2 gols, ou ambas marcam, ou até 2,5. Vai ficar muito a critério de confiança de vocês. Eu sou um cara safe, busco 1,5, mas esse ambas marcam vem quente, esse 2,5 vem quente, é jogo de desespero de duas equipes que costumam ter gols em seus jogos. Placar para mim? Pô, vou cravar um 2-1 para Eindhoven, vou dar uma de maluco aqui, vou cravar uma de 2-1, com esse jogo indo para prorrogação. 1h da tarde, Campeonato da Noruega, eu tenho um jogo do Brabo Molde, que vai receber o Kristiansand, e assim, pô, não é pra estar com esse nome, né, de Christian, um time que em 6 jogos não ganhou nenhum, empatou 1, perdeu 5, o Molde que é um time que vem para disputar esse título, está em terceiro lugar, são 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Tropa, eu não vou enrolar não, para mim aqui é vitória do Molde, tá bom? Tá jogando em casa, vai enfrentar um time muito pior e o Molde, se ele quiser realmente sonhar com esse título, em tirar do Bodo Glimt, ele precisa muito vencer esse tipo de jogo, tá bom? Se você quiser explorar o mercado de gols, porque é jogo do Molde e o Kristiansand também, pô, em 6 jogos sofreu 12 gols, média de 2 gols sofridos por partida, dá para buscar ali 2 gols ou até 3 gols nesse jogo. Mas para mim, uma entrada que eu vou procurar aqui é a vitória do mandante. Placar para mim desse jogo,
3-0 para o molde. Mais uma final de Copa, agora indo para a Alemanha. Eu tenho o jogo do Freiburg contra o Leipzig, aqui pela Pokal. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam, dos últimos 7 jogos, em 5 foram ambas marcam. O Leipzig não perde para o Freiburg há 5 partidas, então tem um bom retrospecto aí. Freiburg vem sofrendo gols há 5 jogos, dos últimos 8. Em todos os 8, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 5, em todos os 5 foram ambas marcam. Já o Leipzig, dos últimos 7, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 7, em 5 também foram ambas marcam. Mais uma final que eu quero explorar gols. Para mim, esse jogo, o mais de 1,5 aqui no safe do Mundo Bet, mas o ambas marcam para mim, para esse jogo aqui, é a entrada filé, tá bom? 1,5 ambas marcam, 2,5 também dá para buscar, mas entre o 2,5 ambas marcam, eu prefiro de ambas, porque eu acredito ser bem mais provável as duas equipes fazerem gol do que a gente ter um 3-0, um 4-0, tá? Mas é minha opinião. E placar para mim, vou cravar um 2-2, e esse jogo também vai para a prorrogação. 3h15 da tarde, eu tenho a última rodada aqui da segunda divisão da Suíça. Eu tenho o Intertour que vai visitar o Kriens, porque esse jogo é interessante. O Intertour ele é o segundo colocado, está com 62 pontos. Só que ele tem a mesma pontuação do terceiro, que é o Schaffhausen. A diferença aqui está entre 3 gols de saldo. E é o seguinte, o segundo colocado ele vai para a repescagem, ele tem chance de subir e o terceiro não. Então as duas equipes aqui vão brigar por essa última vaga, principalmente por questão de saldo. O Intertour ele leva uma vantagem porque ele vai enfrentar o Lanterna. O Kriens em 35 jogos ganhou apenas 3, empatou 4 e perdeu 28. É um péssimo time, uma péssima campanha. Se a gente olhar aqui o histórico, o Intertour vem de 3 vitórias seguidas contra o seu rival. O Kriens vem de 3 derrotas seguidas, 8 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 8, em 7 a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5, em 4 foram ambas marcam. O Intertour está 10 jogos invicto, 10 jogos de invencibilidade, mas vem sofrendo gols a 6 jogos. Dos últimos 8, em 6 a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 8, em 6 foram ambas marcam. Tropa, 2 cenários para esse jogo. O primeiro cenário é explorar a vitória do time visitante. Precisa muito ganhar esse jogo. Já está com 3 de saldo, né? A tendência é até que ele vença bem, para ele ficar tranquilo e pelo menos disputar a repescagem. Ele está pagando 1,40, se eu não me engano. Essa vitória aqui está aproximadamente isso quando eu olhei. E eu vou com essa vitória do Intertour. Se você quiser explorar o mercado de gols, também é muito interessante. O Intertour não só precisa vencer, como precisa vencer bem, ali para garantir o saldo. E o Kriens está fazendo um jogo maluco, já está rebaixado, então ele não está nem aí para nada. Vai para frente, faz gol, leva gol. Enfim, quem quiser também explorar gols, estiver com medo aí desse mercado de resultados, pode ser uma boa, tá explorando 2 ou 3 gols no jogo, tá bom? Outro jogo aqui que é interessante é o jogo do Schaffhausen. Esse jogo eu só vou falar para vocês que pode valer a pena, porque o Schaffhausen ele tem que tirar saldo, ele não só tem que ganhar, mas ele já está 3 atrás de saldo, então ele deve partir para cima do Walsh. O Walsh que está com 4 jogos sem vencer, estava com 3 derrotas seguidas e empatou o último jogo. Então tem cara aqui de ser joguinho de desespero, tá? Então é isso, tem o jogo do Aral também, que é o líder, mas o Aral precisa apenas empatar contra um time que não busca nada. É um jogo que eu vou ficar de fora. Só se o Aral estiver perdendo, aí pode ser interessante. Porque o Aral tem um saldo menor do que o Intertour e do que o Schaffhausen. Então se o Aral estiver perdendo e as duas equipes estiverem vencendo, o Aral está ficando de fora. Então é um jogo para ficar ligado só se ele estiver perdendo. Aí ele vai para o desespero. Mas o empate já garante ele na primeira divisão, já com a vaga direta. 3h45 da tarde, Campeonato Italiano, tem o jogo da Atalanta contra a Empoli, jogo que vale muito para a Atalanta, tá? Porque ela, no momento ela não está indo para nenhuma competição europeia, ela está com 59 pontos, mas ela está empatada em pontos com a Fiorentina, que tem 59 também, está 1 ponto apenas atrás da Roma, a Roma que joga hoje. Então, dependendo aqui de um tropeço dessas duas equipes, ela consegue morder pelo menos uma Conference League, que é o grande objetivo da Atalanta. A Atalanta que está até acostumada a disputar a Champions, essa temporada pode ficar de fora. Mas para isso, precisa vencer a Empoli. O Empoli que não está brigando por nada, já está ali numa zona mista, não faz nada lá em cima, também não faz nada lá embaixo. E é jogo para a Atalanta vencer, tá? Vamos dar uma olhada aqui no histórico. A Atalanta vem sofrendo gols há 10 jogos, dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. O Empoli vem de 4 jogos sem vencer, há 6 jogos sofrendo gols, dos últimos 6 em 5 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 6 em 6 foram ambas marcam. Tropa, para esse jogo aqui,
Entre a vitória da Atalanta e gols, eu prefiro em gols. Então eu exploraria 2 gols ou 3 gols nesse jogo. Ambas marcam vem quente porque as duas equipes têm tido bastante ambas marcam. Mas nesse jogo especificamente, eu preferiria buscar 3 gols para a Atalanta vencer ou vencer. Quiser ir com essa vitória? Também pode valer a pena num bilhete porque a cotação está baixa, tá? Mas eu acredito que a Atalanta deva vencer e acredito que tem tudo para ser um jogo maluco também, mas vou deixar a critério de vocês. Se você gostar dessa odd aqui, a Atalanta provavelmente vai vencer, mas eu quero ir pro desespero, irmão, quero ir para gols. Vamos lá. Outro jogo que eu tenho aqui, jogão, Fiorentina contra a Juventus, também às 3h45 da tarde. É um jogo interessante para a Fiorentina, porque ela está aqui também brigando com a Roma e com a Atalanta. A Fiorentina está na zona da Conference League. Se a Roma tiver tropeçado hoje, ela tem chance de ir até para a Europa League. Então, para ela vai ser ótimo vencer a Juventus. O problema é que é a Juventus, né? Só que a Juventus ela não briga por mais nada, ela já está garantida aqui na Champions League. E aí vai restar para a gente entender qual é a motivação da Juventus para essa partida aqui. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. A Juventus vem de 3 vitórias seguidas contra a Fiorentina, 4 jogos de vencibilidade, então tem um bom retrospecto. Fiorentina, nos últimos 6 jogos, em 5 foi a primeira equipe a sofrer. A Juventus vem de 3 jogos sem vencer, 5 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 5, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols e também foram ambas marcam. Tropa, para esse jogo aqui, gols, Fiorentina precisa muito ganhar, só a vitória interessa para ela. A Juventus, eu não sei se ela vai com o time titular ou reserva, eu acredito que vá com o titular porque é o último jogo da temporada, né, para poder se despedir da torcida e tal, então aí a gente tem tudo para ver um jogo maluco, um jogo de gols. Toma cuidado com essa vitória da Fiorentina, cara, a Fiorentina é complicado, ó. Dos últimos 5 jogos, perdeu 4, e esse último jogo dela foi para acabar. Ela tomou 4-1 da Sampdoria brigando por nada. Cara, complicadíssimo Fiorentina. É mais fácil acreditar nesse estilo jogo dela, que tá maluco, que faz gol, leva gol, que ela quer essa vaga numa competição europeia e a gente está explorando gols. Se falar o Vlahovic estiver nesse jogo, ele vai cravar, porque a lei do ex nunca falha. 2,5 ou ambas marcam. Quem quiser ir no mais de gol e meio para botar no bilhete é válido, mas esse jogo aqui eu venho também para buscar loucura. Valeu? Placar para mim desse jogo tem cara de ser 3-2 para a Fiorentina. 4 horas da tarde, jogo interessantíssimo na França, até a última rodada, né? Todos os jogos no mesmo horário. Eu tenho o Olympique de Marselha contra o Strasbourg. Se a gente olhar aqui, o Marselha é o terceiro, ele foi ultrapassado pelo Mônaco, né? De tanto tropeçar ali no final. Acabou perdendo essa segunda posição. O segundo que vai para a Champions de forma direta e o terceiro vai ter que disputar a pré-Champions. Então, para o Marselha é muito importante, ele está tentando não só vencer, como vencer bem, porque a diferença do Marselha para o Mônaco hoje é de 4 de saldo. Então, ainda que o Mônaco vença, se o Marselha quiser realmente para a Champions League, ele vai ter que meter uns 5, 6 gols aqui. Mas, de qualquer forma, é importante ele fazer a parte dele. O problema é que ele vai enfrentar o Strasbourg. O Strasbourg, no momento, está na zona da Conference League. Está disputando uma competição europeia. É muito maneiro isso para o Strasbourg. O problema é que ele está empatado em pontos com o Nice. Ele está apenas a 2 pontos na frente do Lens. Então, está muito ameaçada essa vaga do Strasbourg. O Marselha aqui em 37 jogos fez 59 gols. O Strasbourg fez 60. São 2 bons ataques das duas equipes. Vamos dar uma olhada no histórico. Normalmente, quando elas se enfrentam, é jogo de poucos gols. O Marselha não perde para o Strasbourg há 6 partidas. Bom retrospecto na área. O Strasbourg vem a 3 jogos de vencibilidade. Dos últimos 10, em 8, a gente teve menos que 3 gols. Tropa, é o seguinte. O histórico do Strasbourg é de poucos gols. Mas, para mim, é um jogo para a gente estar buscando gols. São duas equipes que precisam muito da vitória. O Marselha pode ter a chance de disputar uma Champions League. E para isso, até para ir de forma direta, o Marselha tem que vencer bem esse jogo. E o Strasbourg, se ele quiser participar de uma competição europeia, ele precisa também vencer o Marselha fora. E aí, duas equipes precisando do resultado. Duas equipes com bons ataques. Eu cravo aqui gols. 1,5, ambas marcam, ou 2,5. Pode ficar aí à vontade, porque para mim vai cavar os 3, tá? Para mim os 3 vão ser batidos, mas escolha aí o que você tem mais confiança. Se você for mais conservador como eu, fica só no 1,5. Mas os outros 2 também tem muita chance de acontecer. Placar para mim tem cara de ser 3-1 para o Marselha. E continuando aqui na França, 4 horas da tarde, eu tenho mais um jogo que vale muito para as duas equipes. É o jogo do Lens contra o Mônaco. O Mônaco está aqui, precisa vencer para ficar nessa zona da Champions League. Caso o Marselha não vença por goleada e ele vencendo pelo menos por 1-0, ele já consegue essa vaga direta.
Já o Lens, ele está aqui tentando disputar uma Conference League, está jogando em casa, são duas equipes que vivem um grande momento. O Mônaco conseguiu uma arrancada impressionante nesse final de competição, ele estava lá embaixo, conseguiu parar na segunda posição e o Lens também vem de jogos de invencibilidade. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Lens está 7 jogos invicto, 4 jogos sofrendo gols, dos últimos 7 em 5 a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. Já o Mônaco vem de 9 vitórias seguidas, 10 jogos de invencibilidade, dos últimos 9 em 7 a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 8 em 6 foram ambas marcam. Tropa, eu não vou entrar no mercado de resultados, são duas equipes vivendo grandes momentos. Se o Mônaco estivesse jogando em casa, eu poderia até arriscar alguma coisa, mas fora de casa não. Eu vou cravar aqui gols, já que as duas estão interessadas no jogo, mais de 1,5 no safe do MundoBet. Ambas marcam para esse jogo, vem muito quente. Placar para mim, pô, esse jogo tem cara de ser 2-1 pro Mônaco. O Mônaco deve cravar mais uma. 4h30 da tarde, Campeonato Brasileiro, tem um jogo do Mengão Malvadão contra o Goiás. Queria muito entrar na vitória do Flamengo, mas a cotação tá muito baixa, tropa, muito baixa. O Flamengo jogando em casa, tá 4 jogos sem vencer no Brasileiro. É jogo que o Flamengo vai amassar. Se eu fosse fazer uma entrada aqui, eu entraria na vitória do Flamengo no primeiro tempo. Maracanã lotado, é jogo para o Flamengo fazer bem. Depois de ganhar de 3-0 aí na Libertadores, acredito que o ânimo vai dar uma melhorada aqui, o Flamengo vencer. É o único mercado que eu exploraria nesse jogo. Poderia explorar gols, porque o Flamengo faz muito gol e leva muito gol. Mas o Goiás não me passa muita confiança não, tá? Eu iria na vitória do mais, é um mercado arriscado, um mercado de vitória no primeiro tempo. Outro jogo interessante aqui é o jogo do Juventude contra o Palmeiras. Palmeiras que poupou seus jogadores ali na Libertadores, porque tem um time bem melhor. Acabou só entrando no final do jogo o Veiga, o Dudu. Então é um jogo que o Palmeiras não deve perder. Eu entraria com o Palmeiras em empate anula. O perigo desse jogo é que o Palmeiras é inimigo do Brasileirão, dos pontos corridos, e o campo do Juventude é complicado. Mas o Juventude ele não vem num bom momento. Então acredito que o Palmeiras não perca. Titulares descansados, é jogo pro Verdão. Placar para mim desse jogo, 1-0 pro Palmeiras. Acredito que o Palmeiras vai ganhar ali no sufoco. Bom, tropa, fechamos nossos jogos. Eu sei que tem muito jogo de última rodada, mas como eu falei com vocês, eu focaria apenas em jogos de equipes que têm interesse na partida, tá bom? Espero que seja um dia muito bom pra gente. Cuidado com esses jogos ao mesmo tempo, tu não tenta fazer todos, tá? Quando a gente quer fazer muita coisa, a gente acaba não fazendo bem feito. Separa ali os que você viu mais valor, os que você tem mais confiança, aí sim você pode cair dentro. Se não, fica de fora, a melhor coisa é você fazer. Filtre bem seus jogos, hein? Espero que a gente continue tendo dias bons, que o nosso bilhete continue batendo e tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma triplinha pra gente. Primeiro jogo cravei mais de 1,5 entre Fiorentina e Juventus. Fiorentina desesperada pela vitória para poder disputar uma competição europeia. E o Juventus tentando terminar a temporada bem. Com um grande time, a gente tem tudo para ver um confronto aberto. Segundo jogo, cravei vitória do Rangers com empate anula. Tem tudo para salvar sua temporada sendo campeão amanhã da Copa, tá meio mordido ainda com a Europa League, mas jogando contra um time bem mais fraco, tem tudo para vencer. Mas de qualquer forma a gente vai com um empatezinho aí para ficar safe. E para fechar o nosso bilhete, coloquei mais de 1,5 entre Marseille e Estrasburgo, dois grandes ataques, duas equipes brigando por coisas diferentes. O Marseille é por vaga na Champions League, o Estrasburgo para poder jogar uma competição europeia. Acredito que pelo menos 2 gols a gente veja pelo interesse das duas equipes. Essa nossa tripla deu um total de 1,79 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima!